para evitar aí, né, a famosa mistura explosiva de bebida e direção. Equipes do Detran, Polícia Militar e Secretaria Estadual de Saúde participam dessa ação. Patriota Júnior, né? Estamos no dia 20 e a gente queria saber quais são os números em relação à Operação Lei Seca até o momento, e o principal fim de semana de festa está chegando, né? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia, Mário, e para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Pois é, o Detran Pernambuco, né, em conjunto com os demais órgãos, vem fazendo esse trabalho ao longo desse mês junino nos focos, né, das festas de São João, Caruaru, inclusive. Na última semana, o Detran, né, uma dessas blitz da Operação Lei Seca, abordou um homem com um mandado em aberto, né? Também tem esse trabalho importante contra a criminalidade ao longo desse mês. Nós vamos conversar aqui sobre o assunto com o Ivanildo Pereira, que é agente de fiscalização do Detran Pernambuco. Ivanildo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. São operações importantes, né, com o objetivo de coibir a mistura que pode ser fatal, né, de álcool e direção. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade. Bom dia, Ana. Como você me falou, né, frisou, o trânsito hoje ele deixa de ser somente uma questão de trânsito e passa a ser segurança pública, passa a ser saúde pública. Daí a importância das pessoas não divulgarem blitz, né? A nossa última operação no domingo, um condutor foi abordado e depois da constatação foi verificado que o mesmo estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Então, a gente aborda as pessoas na rua, a gente não sabe quem é bandido, a gente não sabe quem é cidadão, mas o Detran Pernambuco ele tem desenvolvido em parceria com a Polícia Militar, com os órgãos todos de segurança, a PRF, a Guarda Municipal, a MTTC e a Operação Lei Seca, ações nesse sentido, para coibir essa questão do uso do álcool de direção e principalmente voltada para a questão também da criminalidade. Quais são os principais focos, as cidades, né, do estado com maior foco nas fiscalizações do Detran? Caruaru, por ser o maior e melhor São João do mundo, tem sido uma das cidades que houve essa intensificação das ações. Caruaru, Petrolina, Gravatá, Bezerros e Recife. Então, são desenvolvidas várias ações. Lembrando que não somente nessa questão da fiscalização, do combate, essa questão do álcool, essa questão do Detran itinerante, a questão do sopro que salva a vida. Então, a gente instalou em alguns pontos, alguns locais, por exemplo, aqui em Caruaru, próximo à estação, tem um ponto lá que se você quiser saber se você bebeu e está apto para dirigir ou não, você pode passar lá, vai fazer um teste que não tem nenhum efeito para questões de punição, somente para você estar apto ou não. Ô Ivanildo, o que é que diz a lei atualmente sobre o álcool? Tem uma tolerância? Até quando vai? No Brasil, a tolerância é zero, né? Popularmente conhecida como a Lei Seca, foi instituída em 2008, a 11.705. Existe essa tolerância somente por questões de margem de erro do aparelho. Todo aparelho que a gente utiliza na fiscalização de trânsito, o aparelho chamado etilômetro, ele é aferido e certificado pelo Inmetro. E a margem de erro desse aparelho é 0,04 mg/L. Então, em ponto de vista, a tolerância é zero, porém o aparelho tem uma margem de erro, assim como a lombada eletrônica, é 0,04 a tolerância. E até que ponto a quantidade de álcool no organismo que configura crime de trânsito que esse condutor está sujeito, se for pego, né, com alcoolemia na direção? Lembrando que não é proibido beber, né? Proibido beber e dirigir. O que acontece? Quando é que vai configurar o crime? O crime ele vai ser configurado em duas hipóteses. Quando aquela pessoa fizer o teste no etilômetro e o resultado for igual ou superior a 0,34, essa pessoa vai ser encaminhada à delegacia para as providências cabíveis. Ou, por exemplo, se eu chegar e ofertar, disponibilizar o teste a você, se você simplesmente diz que não quer fazer aquele teste no etilômetro, porém, você apresenta os sinais de alteração da capacidade psicomotora. O que é isso? Se estiver altamente embriagado, vomitando, as ordens com as vestes desordenadas, estiver cambaleando, com odor de álcool, então a gente constata que você, através de um documento, do termo de constatação, a gente lavra esse documento e a gente pode encaminhar o condutor também que se recusou a fazer o teste no etilômetro. A multa também é pesada abaixo desse número que você citou aí, né? A multa ela custa R$ 2.934, né? E tem uma suspensão de direito de dirigir por 12 meses. Fora isso, ele vai ter que fazer um curso de reciclagem e fazer uma prova para poder depois ter o seu direito de dirigir colocado novamente. Ô Ivanildo, conscientizar as pessoas também
para o problema que é divulgar as blitz, né? Por exemplo, em grupos de WhatsApp, acaba atrapalhando o serviço das autoridades e ainda configura crime, né? Sim, sim. Essa questão de atrapalhar a prestação do serviço público, né, para vocês terem ideia, nos últimos 15 dias, aproximadamente 15 veículos foram recuperados em nossas operações juntamente com as polícias militar, com a polícia militar. Então, tem essa questão da recuperação do veículo, tem essa questão do álcool, tem essa questão das pessoas que muitas vezes estão com mandado de prisão em aberto. Então, como eu falei desde o começo, né, a blitz hoje, ela não é somente uma questão de trânsito, ela é uma questão de segurança pública. Então, você pode ser vítima de, por exemplo, de uma informação vazada. Com a lei seca, né, a expectativa é que os números de acidentes envolvendo álcool e direção continuem diminuindo, né? Sim, a lei seca, né, 15 anos dela agora, e de fato reduziu, sendo que ainda tem muita coisa a melhorar, né? A gente, por exemplo, a gente tem essa proporção no estado de Pernambuco, e a gente sabe que no interior, cada vez que vai se interiorizando mais, a ausência da fiscalização faz com que as pessoas terminem utilizando e não obedecendo às regras. Então, precisa-se ainda evoluir bastante e o Detran Pernambuco tem trabalhado muito nesse sentido, frisado principalmente na questão da parte educativa, como também na parte da fiscalização. Forçar que quem for beber opte por pegar um ônibus, né, Ivanildo? Ou leve um motorista da vez, um amigo, para ter uma festa tranquila, porque você, além de colocar sua vida em risco, coloca a dos outros também. Sim, né? Principalmente a faixa etária que principalmente é atingida dos 18 aos 34 anos, então são pessoas jovens. Então, a gente pede às pessoas que utilizem o transporte público, que utilizem o transporte passageiro como Uber, 99 e demais semelhantes, né? Até porque facilita a trafegabilidade e no final das contas sai muito mais barato. O estacionamento hoje em dia está com um valor elevado, né? Então, a gente indica e sugere às pessoas que utilizem esses meios de transporte. Perfeito, obrigado pelas informações, Ivanildo Pereira, agente de fiscalização do Detran Pernambuco. É importante evitar, né, a mistura de álcool e direção que de forma alguma combinam, né, e você pode estar colocando a sua própria vida em risco e a dos outros também. Renata, eu volto contigo. Obrigada, Patriota, pelas informações. Um abraço aí.